Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa. Estou realizando este vídeo para fazer uma retificação, uma correção, uma pequena correção, mas importante, em relação a um dos vídeos postados aí no canal, em relação à utilização da crase diante da preposição até, em que o uso da crase ele é facultativo, ou seja, se eu colocar a crase estará correto, se eu deixar de colocá-la também estará correto. E aproveitando este vídeo, também irei mencionar quais preposições não aceitam a crase diante de horários. E para isso, deixei aí para vocês no próximo slide um macete para que nós possamos verificar com mais familiaridade, com mais facilidade a utilização aí desse acento. Inclusive, deixo aí o card, a sugestão do vídeo em que ocorreu esse pequeno erro, em que passou desapercebida essa informação, mas que é necessário verificar aí muitas outras estruturas de crase, porque está tudo correto. E foram aí 10 exercícios escolhidos da banca VUNESP, mas considero aí importante fazer essa correção diante do uso da crase na preposição até, embora o uso da crase aí na preposição até seja desaconselhado por muitos, mas se eu colocá-la também passa a ser considerada porque é uma forma mais rebuscada, vinda aí do português europeu. Mas vamos verificar aí melhor essas informações, vamos compreendê-las melhor e não deixem aí de verificar o vídeo com 10 exercícios sobre crase da banca VUNESP. Vamos então à explicação e a essa correção. Crase facultativa diante da preposição até. Percebam aqui a seguinte situação. A aula irá até às 20 horas. Notem que tenho aqui o as sem a crase diante da preposição até. Sem a crase, correto. A aula irá até às 20 horas. Notem aqui o as com a crase diante da preposição até e ela também é considerada correta. Embora por muitos, conforme mencionei, é desaconselhada por ser uma forma aí mais rebuscada de utilização. E nós vamos entender o porquê. Deixei aqui uma dica para vocês, que é muito importante. Nas indicações de horas, quando for possível empregar a locução ao meio-dia, haverá a crase. Caso não for possível empregar essa locução ao meio-dia, assim não haverá. O que ocorre diante desses tipos de expressão? Muitas vezes, quando nós substituímos a expressão que está no feminino para uma expressão equivalente no masculino, se der certo aí conexão, se houver coerência com o masculino, nós utilizaremos a crase diante da expressão feminina. E atenção, para as preposições após, desde, entre e para, nós não usamos a crase. E vamos entender melhor utilizando a locução ao meio-dia no próximo slide. Verifiquem aqui. A aula começará após as 13 horas. E aí, professor, com crase ou sem crase? Qual foi a dica mesmo que mencionei? Substituir pela expressão ao meio-dia. A aula começará após ao meio-dia. Houve conexão dessa preposição com o aqui, que é o artigo? Ou basta que eu mencione a aula começará após o meio-dia? Não deu certo eu substituir por ao meio-dia. Dessa maneira, realmente não há a crase diante da preposição após. A aula começou desde as 10 horas. Onde está a preposição desde? A aula começou desde ao meio-dia. Também não faço aqui essa utilização. A aula começou desde o meio-dia. Sendo assim, diante da preposição desde, não há a utilização do acento indicativo de crase.
A aula ocorrerá entre as 9 horas e as 10 horas, preposição entre. A aula ocorrerá entre ao meio-dia e as 10 horas, não há lógica nessa junção. Sendo assim, não há crase. A marcação foi feita para as 15 horas. Para é a preposição. A marcação foi feita para ao meio-dia. Também não há construção lógica se eu mencionar dessa forma. A marcação foi feita para ao meio-dia? Não, a marcação foi feita para o meio-dia. Percebam aqui que diante, então, das preposições após, desde, entre e para, não há a crase. Mas vamos retomar aí a preposição até, que é o motivo aí da gravação desse vídeo, embora tenha aí mencionado os outros casos para que vocês possam assimilar aí melhor essas ideias. A aula irá até às 20 horas. Vamos mencionar aqui sem a crase. Vamos ver? A aula irá até o meio-dia. Essa é a forma mais conveniente que nós temos costume. A aula irá até o meio-dia. Então, percebam aqui que diante dessa expressão, eu não utilizo a crase. Mas aquela forma que eu mencionei para vocês, mais rebuscada, que vem aí do português europeu e que pode vir aí realmente a confundir, a aula irá até às 20 horas. Vamos nos basear aqui no mesmo exemplo. A aula irá até ao meio-dia, irá até ao fim. Irá até ao meio-dia. Essa expressão existe? Existe no português europeu. Então, sendo assim, o até, ele aceita a crase de forma facultativa, não somente diante de horários, mas também quando não for diante de horários. Agora, vamos nos basear em um outro exemplo. A aula começará às 20 horas. A aula começará ao meio-dia. Houve lógica aqui nessa expressão? Sim. Então, aqui me baseio utilizando a crase. Fiz então aí essa correção. Agradeço aí a participação de vocês. Vejam os outros vídeos do canal. Vamos ficar cada vez mais inteirados nas estruturas da língua portuguesa, porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos aí nos próximos vídeos, nas próximas correções e até a próxima.